Esse é mais um corte da minha live ERC ao vivo, que acontece toda quarta-feira às 20 horas. E para assistir a live completa e ter acesso a mais conteúdo original, assine ERC+. Eu confesso que eu não assisti tudo, já confesso. Eu acompanhei todo o debate, deixa eu sentar aqui para ver o que é isso, ouvir, entender o que está acontecendo, e eu não consegui assistir tudo, por uma questão, em primeiro lugar, de tempo. Não deu tempo para mim, mas principalmente porque eu acho que eu fugi de ter tempo para assistir tudo. É muito pesado, é muito indigesto, mas é muito necessário. Então, mais uma vez, minha solidariedade, meus cumprimentos ao Felca. E é claro, estou acompanhando toda essa discussão e tem muitas camadas nisso que foi denunciado, né? Que não é só a questão da adultização na dimensão da sexualização e erotização e da indústria diabólica, maldita, maligna da pedofilia, mas também dos mini empreendedores, mini coaches, sabidos de... É impressionante, essa adultização também faz muito mal. Olha, uma das coisas mais interessantes que eu ouvi foi uma psiquiatra, que eu vou dar um nome daqui a pouco, aliás, eu já vou dar, já, falando, ela disse algo muito interessante, que ela é psiquiatra, é chefe da cadeira da Santa Casa, e ela disse que as doenças psiquiátricas, na verdade, são doenças pediátricas. Olha isso. As doenças psiquiátricas são doenças pediátricas, porque elas têm a ver com o neurodesenvolvimento na infância. Os traumas, as vivências, os hábitos, os padrões de comportamento, os padrões de sentimento, os vazios, as experiências de carga emocional da infância, elas, quando não são bem cuidadas e quando as crianças não são protegidas, elas não são preservadas no seu mundo de infância, isso gera comprometimentos gravíssimos que vão explodir lá na frente. Então, a primeira camada, evidentemente, de toda essa discussão sobre adultização, erotização, sexualização das crianças, especialmente, tem a ver com a preservação, o cuidado e o zelo para com a criança. Ela é a grande vítima sacrificada nesse altar maldito dos adultos. A criança. A infância. A maneira como uma sociedade trata as suas crianças diz muito dessa sociedade. Diz muito da nobreza, da grandeza, da beleza, da ética dessa sociedade. Por que não dizer da espiritualidade dessa sociedade, a maneira como a sociedade trata as suas crianças, né? E veja que essa erotização e sexualização da infância normaliza a objetificação do ser humano e a objetificação da criança. Essa exposição da criança erotizada faz com que o adulto trate a criança nessa categoria e acha que isso é normal, porque ele está acostumado. Sabe uma coisa que a Bíblia fala sobre... Jesus adverte que os discípulos deveriam tomar muito cuidado para que seus corações não fossem sobrecarregados com as orgias, as bebedeiras,
Eu não acredito que Jesus imaginasse que os discípulos dele se meteriam em orgias e bebedeiras. Mas o que ele estava dizendo, acredito, é que de tanto conviver com orgias e bebedeiras, o coração fica dessensibilizado e normaliza. É uma relação muito similar ao fumante e ao fumante passivo. O sujeito não é fumante, mas ele vive entre fumantes, ele vive num ambiente de cigarro o tempo inteiro, ele convive com hoje, graças a Deus, isso diminuiu drasticamente e graças a Deus, mas o fumante passivo, né, quando uma pessoa não tem contato com a fumaça do cigarro, um mínimo cigarro na proximidade desperta e ela diz, tem alguém fumando. Mas quando ela convive, ela não percebe, alguém acende um cigarro ali, ela não percebe que ela está acostumada com aquilo. Então, a maneira como essas brutalidades acontecem na nossa sociedade, a gente vai se acostumando com essas brutalidades como se elas fossem normais. E daqui a pouco a gente acha que é normal mesmo, quando não é, e são brutalidades inaceitáveis. Né? Então, deixar de proteger a infância e a criança normaliza uma objetificação do corpo da criança, da infância, da própria criança, e que retroalimenta o mecanismo de abuso e violência. Então, por exemplo, 73% das vítimas de estupro foram atacadas na própria casa ou na residência do autor do estupro. Isto é, 73% das crianças e adolescentes estupradas foram estupradas por pessoas da sua convivência. Agora, pasme, 84% dos casos de vítimas de estupros têm vínculos com as vítimas. Os estupradores têm vínculos com as vítimas. Agora, o pior disso é que 71% das vítimas de estupro no Brasil têm até 17 anos, sendo que 28% entre 9 e 13 anos de idade. As crianças são as principais vítimas, crianças e adolescentes são as principais vítimas de estupro no Brasil. E agora um número mais aterrador é que, por hora, no Brasil, 7 crianças ou adolescentes são estuprados. 7 estupros de crianças ou adolescentes por hora no Brasil. Então, dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E aí, essa indústria maligna que expõe a criança dessa maneira, coloca em risco não apenas a própria criança que está objetificada, erotizada, sexualizada, como as outras crianças, como todas as crianças, em todos os ambientes. Então, a primeira camada, evidentemente, é a nossa indignação quanto àquilo que estamos fazendo com a infância e com as crianças do nosso país. E isso deve causar em nós horror e impulsos de providências e diligências. Uma outra camada que eu queria observar é que no vídeo do Felca ele fala bastante do algoritmo.
Inclusive, ele é muito didático de como rapidamente, dependendo do coraçãozinho que você aperta lá, se você curte, se você vê, logo chega, começa a entrar no seu feed, começa a entrar no seu Instagram, começa a entrar na sua plataforma, conteúdos absolutamente semelhantes. Você pode educar o seu algoritmo para que ele mande para você o que interessa para você. Quem se interessa por luta, quem se interessa por futebol, quem se interessa por receita. Dependendo do que você se interessa, chega e você sabe disso daí. E a gente trata o algoritmo como algo que que tem um escritório em algum lugar do mundo que faz o cálculo de como organizar o algoritmo para gerar toda essa todo esse horror que a gente vê nas plataformas digitais. Primeiro, tem mesmo, tem. Eu hoje acompanhei o Calma Urgente, que eu inclusive recomendo, podcast, do Bruno Torturra, o Gregório do Vivier e a Alessandro Rufino, eu recomendo para você. E eles estavam comentando sobre essa propaganda, esse marketing que foi feito da American Eagle com a Sydney Sweeney. E um marketing racista, higienista, né? Em campanha, o presidente Donald Trump disse que os genes criminosos são herdados dos pais e que a América estava com muitos genes ruins. Isso é um discurso higienista, né? E aí vem uma mulher loira dizer que eu tenho bons jeans e jeans azuis, por causa dos olhos azuis. Jeans e jeans é a mesma coisa, são jeans de calça jeans e genes. A pronúncia é a mesma, jeans e jeans. Eu tenho good jeans e blue jeans. É um discurso racista e higienista. É caso pensado para conquistar mercado, para vender. Mas não é só vender calça jeans. É vender uma ideia, é vender uma proposta de sociedade, é vender um conceito, é vender um modelo de civilização, é vender um mecanismo de segregação social. Não tem nenhuma inocência nisso daí. E vai parar na boca do vice-presidente, o J.D. Vance. Não tem inocência. Então, existe, sim, orquestração e manipulação de algoritmo. Mas eu penso também que o algoritmo ele ganha vida própria a partir de um momento. Ele ganha vida própria, ele sai do controle, sai da mão de quem o imaginou, de quem o programou, de quem o criou. É um monstro que ganha vida própria. E ele é alimentado pela massa. Ele é alimentado pelos cliques, seus e meus, pelo que o coletivo social aprova e desaprova, tem interesse e tem desinteresse. E ele funciona, o tal do algoritmo, muito próximo do que eu entendo que é esse conceito da potestade. O que é uma potestade? Uma potestade é uma coisa que funciona como se fosse um ser humano. Ele age, essa coisa tem uma inteligência, tem um afeto, tem um propósito, cobra fidelidade. Por exemplo, quando Jesus diz, olha, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, porque ou vai agradar a um e desagradar o outro, né? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus.
dinheiro elevado à categoria de Deus se torna um ídolo. E esse ídolo cobra, exige ações, atitudes, compromissos. Esse ídolo organiza mundo, o Mamon. Ele não é uma pessoa, mas ele tem vontade, ele tem ideia, ele tem sugestão, ele conversa com as pessoas. Por exemplo, você não liga para o Congresso Nacional, você não liga para a Câmara de Deputados, você liga no escritório e tem um ser humano que atende, mas quando diz assim, o Congresso Nacional, quem chega no Congresso Nacional se corrompe. Todo político se corrompe quando chega em Brasília. Quer dizer, tem uma potestade em Brasília, que a vontade individual é sequestrada pela vontade da potestade. Porque quando está todo mundo junto, por exemplo, quando um sujeito está numa arquibancada de futebol, no meio da torcida organizada, ele faz coisas que sozinho ele não faria. Depois ele se vê na televisão e ele diz: o que eu fui fazer? Por quê? Porque ele estava no coletivo. Então, essa potestade ganha vida própria e controla comportamentos, exige posicionamentos e sequestra consciências individuais. O algoritmo funciona como uma potestade, né? Uma potestade maldita, e que tanto ganha vida própria que a massa que fica clicando e programando as imagens, os conteúdos que quer receber, essa massa ela acaba transformando aquilo que é bom em algo pernicioso, perigoso, destrutivo, deletério. Então, por exemplo, uma Câmara de Deputados é uma coisa boa. Um Congresso Nacional é uma coisa boa. A instituição republicana é uma coisa boa. Mas ganha vida própria. Ganha vida própria. Quando a gente ouve assim, o mercado está nervoso. Que mercado? Liga para o mercado. Mas como é que você liga para o mercado? O mercado é uma potestade. O mercado é uma coisa boa, mas ele ganha vida própria e se torna uma coisa diabólica. É isso que é interessante, que você postar o vídeo da sua criança, do seu sobrinho, da sua sobrinha, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, dançando numa festinha de aniversário com outras crianças, que é uma coisa boa, uma festa familiar, uma brincadeira num ambiente seguro da sua casa, da sua família, num ambiente familiar, saudável, protegido, tal, quando cai na mão do algoritmo que ganhou vida própria, animado por uma massa que a gente não controla, essa imagem ela se torna um instrumento de destruição, coloca em risco quem está na imagem, coloca em risco o ambiente de quem está na imagem, coloca em risco, inclusive, outras crianças que nem na imagem estão. Então, eu penso que essa coisa do algoritmo, das plataformas digitais, das redes sociais, isso aí tem funcionamento de potestade. E tem uma potência maligna que eu não sei se o pessoal se dá conta. Os que se deram conta estão ganhando muito dinheiro e estão causando muito estrago e estão desenvolvendo mecanismos de controle das massas. Mas eles já se deram conta. Nós é que precisamos prestar atenção nisso. E mais uma vez, o vídeo do Felca presta esse serviço e ajuda a gente. O que eu quero dizer é que o algoritmo que ganha vida própria, ele não tem uma relação de causa e